tarde, está começando mais um Sobre Isso, seu programa de segunda a sexta, às 14 horas, aqui pela Rede Cinturão Verde Televisão. E hoje o Sobre Isso vai conhecer a história de um sanortense que sempre teve as palavras como parte importante da vida. Um menino que cresceu entre livros, histórias em quadrinhos e muita imaginação. Se formou em letras, foi professor, trabalhou com conteúdo, escreveu livros e de um caminho que foi sendo construído aos poucos chegou ao universo da inteligência artificial. Mas talvez o mais interessante seja que, mesmo trabalhando com uma das tecnologias mais avançadas do mundo, ele continua fazendo aquilo que gosta desde criança, contando histórias. Hoje, a nossa conversa é sobre literatura, criatividade, inteligência artificial e os caminhos de um escritor e também sobre essa relação tão bonita entre uma pessoa e a cidade onde ela nasceu e escolheu para permanecer. Flávio, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer muito grande receber você aqui. Obrigado, Deus, o prazer é meu. Agora eu quero que você conheça um pouco mais do nosso convidado que está conosco aqui hoje nos estúdios sobre isso, Flávio Falcione da Silva. Aos 39 anos, é casado, pai de 4 filhos, ele nasceu e cresceu aqui em Cianorte. É escritor formado em letras, português e inglês pela Universidade Estadual de Maringá. Em 2009, o Flávio construiu uma trajetória que une duas áreas que podem parecer distantes, mas que na história dele sempre estiveram muito próximas: a linguagem e a tecnologia. Autor de livros e contos, ele atualmente também atua na área de inteligência artificial em uma multinacional de tecnologia e continua desenvolvendo novos projetos literários. E como vocês sabem, a Rede Cinturão Verde Televisão é uma fundação e traz incentivo, principalmente nós aqui do programa sobre isso, temos essa pauta de valorização da arte, da cultura, da literatura, enfim, é muito importante para nós fazer parte desse movimento, então é um prazer para nós muito grande receber aqui mais um escritor. Nós vamos falar agora com o Flávio. Flávio, você nasceu e cresceu aqui em Cianorte, é de uma família que tinha profissões muito diferentes daquilo que você acabou fazendo, né? O seu pai era marceneiro, sua mãe costureira. Como que foi a sua infância? A minha infância foi uma infância divertida, sim. Eu realmente não seguia a área do meu pai ou da minha mãe. Meu pai é marceneiro e bem conhecido, né? O Daniel Marceneiro, todo mundo de Cianorte aqui meio que já conhece ele. Mas por mais que a parte técnica dele use bastante inteligência dos dois, mas a minha área foi para outro canto. Eles nunca quiseram que eu trabalhasse assim nessa parte, então meio me incentivaram para outra parte, sabe? Mas foi uma infância bem divertida aqui. Minha família é muito unida, a gente dá muita risada nos momentos bons, nos momentos ruins, mais risada ainda. Então a gente O importante é sempre... extrair o melhor de cada momento. Isso, então a gente sempre focou nisso. Eu sou filho único, né? E aí eu fiquei bastante, vamos dizer assim, eu era sozinho em casa, mas com uma família bem reunida, assim, então tem Tinha primos, bastante a tios, presença. galera sempre junta ali, né? Então foi E a mãe sempre também muito participativa, né? Você demais, falou que, demais. apesar de ela ser costureira, ela sempre gostou muito de ler e incentivou você nesse caminho. Que lembrança você guarda dessa influência dela? Olha, ela lia bastante, né? Até eu estava pensando, né? Nem assim o apesar de ser costureira, porque eu tenho essa referência, não dela, de amigas, né? De gente que trabalha na, Na linha de na linha de produção. produção mesmo, né? Como minha família Que é o sempre foi motor assim. aqui da cidade, E né? isso, A capital do vestuário, então não seria a capital do vestuário se não tivessem tantas costureiras e outras pessoas exato. envolvidas na produção da confecção. E eu tive muito contato com essas pessoas assim, e eu lembro de ver muito esse incentivo, e é um incentivo nem tanto. Às vezes a pessoa não tem aquele, igual a minha mãe, não tinha um estudo literário avançado assim, né? Não era uma pessoa culta, ela nem terminou, nem fez o ensino médio, mas ela lia bastante. Então eu acho que esse sempre foi um incentivo que eu via também de outras famílias que eram da área. Às vezes a pessoa não tinha uma formação culta e tal, era mais linha em produção e tal, mas ela lia bastante porque gostava de ler. E isso fez uma diferença. Então, esses filhos dessas pessoas que eu conheço, muita gente hoje é professor, ou trabalha, ou escreve também, ou faz da parte artística. Então, eu vejo que
esse incentivo, o exemplo é o melhor incentivo que a Plantar gente uma pode boa ter. É, semente, né? isso. Então, esse exemplo dela lendo e estando comigo e comprando quadrinhos e tudo mais, sempre foi algo que me motivou muito. Ô Flávio, você lembra quando você percebeu que você tinha esse lado de escritor, essa percepção diferente das suas leituras? Olha, desde pequeno, assim, que eu me lembro, eu brincava mais com a minha imaginação do que com os brinquedos, assim. Então eu queria viver aquelas histórias. A gente não tinha tanta conteúdo igual hoje que a gente tem na internet, acesso a tudo. Tinha horário para assistir tal desenho, depois não tinha mais, né? Era o que Então, passava. era o que passava. Então, quando acabava aquilo ali, a história continuava na minha cabeça. E eu desenvolvia, eu criava, misturava personagens, eu ia para outras coisas que lia, daí tinha os quadrinhos, aí não tinha muito, tinha dois, três quadrinhos lá quando era criança, mas dali eu extraía e começava a criar. Você está me contando aqui que você começou a criar as histórias em quadrinhos, ficava imaginando os personagens, criando outras situações, pensando em como o autor poderia ter construído aquela narrativa. O que atraía tanto você nas histórias desde menino? É isso, no começo era diversão. Eu acho que é uma coisa até que falta pro pessoal da literatura hoje, que é se divertir no que está fazendo. O pessoal coloca muita literatura como algo de... fala de cultura, pensa em coisa culta, em algo, né, mais elitista, assim, mas a literatura, a princípio, ali é muito... É uma diversão. Se você não se diverte, se você não quer fazer aquilo ali, se você não gosta, não desenvolve. Então eu gostava das histórias de livros, de tudo mais, eu sempre li de uma forma, sei lá, hoje eu posso até pensar que seja uma leitura crítica, não gosto muito de usar essa palavra, que tem mais uma noção ali de roteiro, né, de estudo, mas não era bem estudo. Eu pensava, como será que a pessoa chegou nessa conclusão? É igual uma pessoa que quer tocar violão, gosta de tocar violão, então ela escuta uma música que ela acha legal, ela já fica pensando, nossa, que acorde será que usou? Pega o violão e tenta Se dar eu mudar aquela, uma nota, é, tenta dar aquela dedilhada para chegar naquilo ali. Falei, começa nossa, a isso aqui viajar é naquele isso. universo. Então eu fazia a mesma coisa com histórias, com escrita, com tudo Você ali. até brinca, né, que você ficava muito tempo dentro desse mundinho da imaginação. Hoje, olhando para trás, você acha que aquele mundo que você criou foi justamente o começo do escritor que você se tornou? Ah, totalmente, A raiz totalmente. vem dali. Ah, vem, eu já vivia essa parte ali, eu falo, eu ficava em casa, né, meus pais trabalhavam, ficava sozinho e tal, e a mente sempre ali na época dizia no mundo da lua, né, mas depois eu consegui Identificar que não identificar, era exatamente no mundo da lua. não era só isso, né, um pouco era, mas aí eu já consegui trazer aquilo ali para o mundo real e transformar aquilo ali em alguma coisa que mais produtiva, assim, né, que daí foi para minha área de atuação, trabalhei com escrita. Cresceu, se tornou escritor. Hoje você é casado, pai de quatro Uhum. filhos, né? Nicole, Bruno, Heitor, Matias. Como é conciliar a rotina profissional tão intensa e ao mesmo tempo é a vida de pai, de marido? Ah, meio caótico às vezes, né? Esse trabalho, o que eu tenho agora na área de inteligência artificial, que é relacionado à escrita também, mas ele, assim, como é home office, ele tem uma parte que a gente às vezes confunde, né? Fala, nossa, legal home office que eu tô em casa. Mas eu tô em casa, mas nunca tô em casa. Os horários, às vezes tem que trabalhar à noite, no fim de semana, e a criançada tá lá e eu não posso. Tô, mas não tô exatamente com eles, né? Então é meio difícil. Está presente ali, mas não está presente nas brincadeiras, nos momentos. Exato, tem que ser bem disciplinado para poder terminar lá o serviço que tem que fazer na hora, para poder tirar um tempo com eles, pelo menos um pouco por dia. Eu tenho, né, minha esposa, ela faz bastante esse trabalho ali com eles em casa. Eu devo muito a ela para eu conseguir conciliar essa vida que é meio bastante corrida, né? Dar conta de tentar dar conta de tudo. Então, se não fosse por ela, não conseguiria. Trabalho em conjunto. Em conjunto, não é só meu. Flávio, você, na sua formação, você escolheu letras português e inglês, na UEM, como nós falamos Uhum. ali. Foi uma escolha natural para alguém que já gostava tanto de palavras, ou você não sabia exatamente onde aquilo poderia te levar? Olha, foi. Na época eu não sabia que eu acabaria chegando na parte da inteligência artificial, porque nem existia nada na área. Mas assim, eu queria escrever, eu queria trabalhar com palavras, com escrita. O pessoal falou: ah, você gosta de escrever, vai fazer jornalismo.
Falei, mas é um tipo de escrita diferente, né? Não é a área que eu quero. Falei, não, vou fazer letras, que aqui tem literatura, né? Tem a parte que eu gosto. Aí, né, daí tem a parte, a maioria do pessoal trabalha como professor. Eu mesmo trabalhei como professor um bom tempo. Eu ia até te perguntar, depois da formação, em seguida você começou dando aula de inglês. Como foi essa primeira experiência profissional e o que isso ensinou para você? Então, foi bem interessante. Eu trabalhei aqui em Cianorte, no FISC, no CNA, como professor de inglês, no SESI por muito tempo, como professor de ensino médio, também na área de língua inglesa. Apesar da escrita, né, ser mais. Eu gostar mais do português, mas o inglês era minha área ali que eu gostava mais, me dava bem. E assim, eu acho que desenvolveu muito o lado humano, a parte de coragem, porque até, sei lá, a gente vê escritores, assim, né, assim dizer, é sempre a pessoa mais reclusa, né? E eu mesmo, até hoje, trabalhando em casa, se eu pudesse, eu me enfiava ali na caverna e ficava lá o dia inteiro, E na sala né? de aula você tem que ficar Você exposto o tem que tempo ficar todo. exposto, contato. O SESI tinha uma coisa muito legal na época, que era um trabalho por oficinas, então tinha grupos de alunos, você não ficava só eu lá na frente expondo, né? Era uma coisa construída ali em Socializar o conjunto. tempo todo. E isso foi muito legal, uma experiência muito boa. E eu acho que todas essas experiências humanas, para quem escreve, a gente acaba guardando tudo isso, a gente acaba anotando num cantinho ali, mesmo for num papel assim, mas você lembra de algo que você vai usar depois, né? Ou não só pegar isso para vou escrever sobre isso, mas eu cresço como pessoa e isso daí acaba refletindo também Os no que eu, outros nos trabalhos. trabalhos, no que eu transmito para as pessoas quando eu for escrever também. Eu acho que essa interação, se eu fosse ficar só no que dependesse de mim, ficar excluído ali no deserto, e acabar não desenvolvendo o que eu precisava desenvolver. Foi muito positivo, né? Foi Pela sua trajetória demais. profissional, você foi passando por caminhos que parecem, olhando rapidamente, parecem distantes. O ensino, a escrita, o conteúdo, atendimento de empresas em outros países, Uhum. inclusive. Como você olha essa amplitude de experiências profissionais? Olha, na época eu olhava como algo meio desesperador. Eu tava, Muita coisa, como eu vou dar conta de tudo isso? não, eu tava tirando para todo lado. Nunca foi uma coisa, eu faço tudo ao mesmo tempo, né? Falando assim, então, pai de 4 filhos, né? Tem bastante gente dependendo de mim, conta para pagar. Então, na época eu pensava o que que eu poderia fazer. Então, eu pegava empregos online. Quando eu trabalhava de professor, eu já trabalhava com algumas empresas internacionais ali na área de consultoria para poder pegar um dinheiro extra, né? Pagar as contas e tudo mais. Então, teve uma época que isso parecia meio caótico ali. Falei, nossa, mas onde é que eu vou parar? O que que eu sou? Eu sou um professor? Eu sou um consultor na área de que eu faço da minha vida, né? Para onde que eu vou? Eu queria afunilar isso. E aí foi aí que acabou chegando a área de inteligência artificial, que quando eu estava nesse desespero do que eu vou fazer, acabou todas essas habilidades que eu desenvolvi acabaram caindo como uma luva nesse trabalho. Foi nesse momento que você teve a oportunidade com a Scale. Como que essa oportunidade apareceu? Você conseguiu enxergar que tudo aquilo que você já tinha feito antes, como você está falando aqui, foi te preparando para aquele trabalho? Tem uma história aí, ela até parece meio fora da casinha do rumo aqui. Mas eu coloquei muito em oração porque eu estava nesse desespero. Sim, a gente estava, né, numa parte. Era a época bem pós-pandemia, né? Estava todo mundo meio é, perdido ali, na parte profissional acabou caindo muito vagas e tudo mais. E eu estava bem procurando ali, falando o que que eu vou fazer, minha família está precisando, né? Então eu coloquei muito em oração, eu sou católico, praticante, tudo aqui, filho, uns amigos meus me recomendaram, não faz a novena do São José Maria Escrivá, da novena do trabalho. Eu falei, vou colocar, né, uma oração ali e tal. Mas a hora que acabou, eu falando, né, o que que eu vou ser? O que que vai ser a minha profissão? Eu tenho que estudar mais isso, mais aquilo, e de repente caiu esse emprego do céu na plataforma lá que eu trabalhava, então eu sempre falo, isso aqui foi algo meio miraculoso mesmo que apareceu. Eu agradeço muito a Deus todos os dias aí por ter juntado, porque era o que minha família estava precisando. Igual você falou, às vezes o, o tempo, né, com a família, tudo mais, ou a parte de escritor, para escrever os meus livros mesmo,
Às vezes o tempo acaba sendo meio curto para eu poder desenvolver isso, mas aí eu coloco a família em primeiro lugar, né? O que a gente está precisando. Por mim, eu faria, não, eu vou viver só de escrita, né? Mas como? Então, a parte financeira do escritor no Brasil, infelizmente, é uma realidade ali. É, Ainda precisa desenvolver muito. demora para você alcançar. Eu conheço gente que vive, né, só da escrita, assim. Mas eu não podia apostar muito nisso, né? Falei, não, então eu preciso de um. E graças a Deus aí, esse eu consegui direcionar a minha habilidade, porque fala de inteligência artificial, todo mundo pensa, você é programador? Um monte de gente vem perguntar, né? Mas não, eu trabalho com linguagem, eu trabalho com escrita, eu trabalho com idioma lá. Eles precisavam de uma pessoa formada em letras que falasse inglês, que falasse inglês, que tivesse alguma experiência em gerenciamento. Na verdade, eles falam gerenciamento, mas minha experiência como professor ajudou mais, porque eu tenho que ensinar o pessoal a fazer as tarefas que vão treinar a IA. A gente não usa IA para fazer, são todo texto manual feito por pessoas. Eu corrijo, eu devolvo para eles, passo ali um feedback. Então, na verdade, é meio que uma vida de professor, assim. Só que Acabou, de certo modo, só que daí a gente alimenta a IA com a língua portuguesa para esses chats que o pessoal usa tanto assim, escrever bem hoje em dia. Tem o nosso cérebro aqui por trás. claro, você falou que do tempo que você procura, né, tenta priorizar com a família, né, falou do Uhum. trabalho, falou da escrita, e tem uma coisa bem bacana que o seu último livro foi publicado, é o Capitão Alzheimer, inspirado na experiência que você teve com o seu avô durante o período em que vocês cuidaram dele. Como uma Uhum. experiência familiar tão delicada acabou se transformando numa história policial. Olha, eu nunca quis escrever ali uma biografia do meu avô, não era isso, né? Eu estou sempre imaginando histórias, alguma coisa assim, e eu acho que isso que você perguntou, que eu consegui transmitir, foi, o que eu tinha era um sentimento do que eu vivi com ele, né? Eu era criança, 12 anos lá, e ajudei minha mãe a cuidar dele, né? E tudo mais. Eu vi ele passando por momentos de falta de lucidez e tudo, algumas coisas até que eu tentei transmitir para o livro. Eu não fiz uma pesquisa intensa assim de ah, clínica sobre a doença. Eu tentei passar no livro o sentimento que a gente teve quando a gente viveu com ele. Só que daí eu peguei, né? A gente tinha a situação com meu avô e aquele sentimento, aquele carinho, aquele cuidado, tudo. Então eu peguei só essa parte, criei uma situação totalmente diferente e joguei lá. Então eu acho que eu transferi aí essa parte do policial e tudo mais, né, um mistério que tinha ali, mas eu consegui transmitir um pouco disso, da parte emocional que a gente tinha ali. Flávio, e você tem também uma outra obra, O Retiro das Pragas, que é Uhum. inspirada no folclore, mas que traz uma narrativa mais adulta. Sim. Então, esse livro foi o primeiro ali que eu escrevi. Eu pensei uma coisa que eu comentei até que a gente precisa meio que se divertir quando está escrevendo, né? O que eu gostaria de ver num livro, né? Então, eu sempre vi os personagens do folclore ali nas histórias do Monteiro Lobato, né? O Sítio Pica-Pau Amarelo, a gente via na escola, mas é sempre uma coisa mais infantil, assim. E as histórias do folclore, a origem delas é mais terror mesmo, né? Eram histórias para assustar ali, que se contava oralmente ou escrita. Então, elas têm outras origens. E eu quis abordar isso, mas não só fazer a parte do terror. Aí eu já viajei um pouco, né? Como, acho que como deve ser. Voltou na infância, naquele momento de viagem. Um pouco ali, a gente, né? Eu sempre gostei de ler também essas fantasias mais adultas, né? O George Martin no Game of Thrones, tem O Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, já mais pro infanto ali, mas mesmo assim elas eram mais pesadas, né? Tem a literatura do Conan, do Robert Evan Howard também, que eles são um pouco mais violentos, mais para adultos mesmo, assim. Então, eu quis trazer o que eu via nesses mundos ali criados por esses autores, e aplicar o folclore nacional, não era nem como folclore, assim. Então, eu criei um universo diferente, ele não se passa no nosso mundo atual. Então, ele é uma terra fictícia, um universo fictício. Então, eu dividi ali, tem até um mapa que
o amigo meu desenhou, né? Ele é designer, o Francis fez a capa, fez o mapa, tudo. Então ele criou ali as terras, a divisão, tudo. Então ele tem um mundo novo e onde habitam ali É essas uma outra criaturas. interpretação do fundo. E isso, e as histórias se entrelaçam ali, tudo que a gente vê, mas de uma forma não muito óbvia. Então as E vo- coisas vão e você acontecendo. também escreveu uma homenagem ao Roberto Gomes Bolanhos, o criador do Chaves e o Chapolin. Que Sim. importância esses personagens tiveram na sua formação como leitor e depois como escritor? Esse é o Chapolin ano 1, a gente também pegou a ideia de algumas histórias em quadrinho que fazia lá a origem do Batman, então chamava Batman ano 1. Então a DC fez umas outras de outros personagens. Então quando o Bolanhos faleceu, eu pensei, eu quero escrever alguma coisa. Ali começou como um conto, na verdade, então eu fiz lá o Chapolin ano 1, que era uma origem dele, né? Essas histórias deles sempre me influenciaram bastante. Não tanto. Eu nunca me achei muito capaz de escrever o que ele fazia, né? Eu sempre admirei muito, porque comédia eu acho que é mais difícil do que você fazer um livro, pelo menos, sei lá, para mim, do que algo, né, ou que seja mais assustador, ou com algum reviravolta ali, misteriosa, muito, né, mais interessante. Mas comédia eu acho difícil. Então eu nunca tentei muito ir por essa área, mas eu sempre admirei demais o trabalho. Então eu peguei muito texto dele, episódios e tudo mais, e quis juntar um compilado. Então ali você acha muito easter egg de episódios, de tudo, coisas que nunca foram mencionadas na série, mas todo mundo tem uma curiosidade, o que que tem no saquinho do Dr. Chapatin, da onde que surgiu o Chapolin, ele tem os poderes, o que que ele é, o que que é aquilo. Então eu resolvi juntar tudo ali, mas como uma homenagem. E aí eu tive algumas propostas de editoras ainda tá meio enrolado ali para publicar isso como livro. Eu acho que, né, como é uma coisa que tem direitos, né, envolvidos, né, eu nunca fiz esse para fama, né, para ganhar dinheiro, era mais como uma homenagem mesmo. Então tá tudo no online agora, tem na Amazon. Acabou sendo, eu acho que é o que mais saiu ali na Amazon é esse, porque, né, já tem um Interessante. contexto. Mas acho que o pessoal gostou bastante. Flávio, nós mencionamos aqui algumas das suas obras enquanto escritor, Uhum. e eu gostaria de perguntar para você quais estão disponíveis na Amazon ou para venda. Olha, as três que a gente mencionou aqui, elas estão agora em formato e-book. Eu já tive elas em tiragem, em cópia física, mas agora eles estão como e-book, tanto o Retiro das Pragas, o Chapolin ano 1 e o Capitão Alzheimer também. Eles estão, tem minha página como autor, dá para encontrar pelo meu nome ali na Amazon ou através das minhas redes sociais também. Eu ia pedir justamente isso, É. para que você deixe as suas redes sociais, né? Caso a pessoa não encontre na Amazon ou queira conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. O meu Instagram é Flávio Falcione, tudo junto, @Flávio Falcione, então é fácil de achar. Ali eu já tenho nos destaques, eu tenho links direto para os livros, se alguém quiser ver, então já tá tudo ali. Interessante. Já dá para encontrar direto com você. Dá para pegar direto ali. Ô Flávio, nós falamos aqui desse universo que você viajou entre as áreas que você atua, né? E você está em uma posição muito interessante para falar sobre isso, porque você conhece os dois lados. Você é escritor, trabalha profissionalmente com inteligência artificial. Ô Flávio, e a IA, ela representa uma ameaça para os escritores ou ela pode ser uma ferramenta para quem sabe utilizá-la? Ótima pergunta, viu? Olha, como ferramenta ela é excelente para os escritores, mas para quem quer desenvolver um livro do zero ali, ela acaba sendo um pouquinho de ameaça, assim. Eu mesmo, como não na parte literária, mas eu trabalhei antes também, né, escrevendo textos comerciais, tradução e tudo mais, e esse tipo de trabalho a gente perdeu muito, que agora o pessoal gera na IA e acha que está tudo bem, né? Então, ela acaba sendo uma ameaça para a qualidade do texto que o pessoal vai ler depois. Então, muita gente quer desenvolver histórias, só que daí a IA não transmite aquela emoção, O né? Igual eu sentimento, falei, né? É como toda arte, né? Ela traz um exato. sentimento do autor, na escrita também. Mas como texto, assim, como uma ferramenta, se você quiser usar ela para pesquisa ou para adequar algum texto, ou de repente você não está encontrando como falar aquela coisa ali, então você pode usar como uma ferramenta. A IA, ela tem muitos recursos ali para todas as profissões,
Mas eu fiz um curso na área ali que falava assim que o que é gerado pela IA, ela vai ser tão medíocre quanto a pessoa que estiver usando. Se é uma pessoa que tem lá um doutorado em física e vai usar IA para a área dele, então ele já sabe o que ele quer fazer, ele vai criar coisas novas e usar aquilo ali como ferramenta para impulsionar, Ele vai usar ele dentro vai do longe. conhecimento É, dele, a né? gente Que tem faz toda a diferença da isso. pessoa criar algo que ela não tem conhecimento sobre o tema, simplesmente Exato. criar por criar ali, usar a IA para isso. E é diferente de usar dentro da sua área de conhecimento, você só apenas usar como uma ferramenta para fortalecer o Isso. seu conhecimento. Aí ela pode fortalecer demais ali o trabalho de qualquer profissional que queira, que saiba usar essas ferramentas, né? Agora, para criar, gerar do zero, eu eu que não sou uma pessoa da área de música, vou criar uma música, vou criar um vídeo, Aí aí se torna uma coisa vai sair uma porcaria, artificial, vai sair artificial. bem artificial, E é, literalmente. e é um desrespeito para os outros profissionais também, porque eu tenho uma pessoa que sabe fazer um conteúdo com uma boa qualidade e gera uma coisa, né, boa, e de repente uma página que ela é grande em alguma área, resolve fazer outras ali, todo mundo assiste. Nossa, que legal, mas podia ser melhor, né? Flávio, você mencionou aqui a música, mas isso pode acontecer também na literatura, né? Com certeza. Porque acaba sendo meio que uma réplica e não Sim, uma coisa autêntica do autor. sim, eu vejo, existem hoje muitas pessoas que querem criar livros, então eles mandam aí a gerar uma história e vão adaptando ela. Ah, gera uma história sobre, sei lá, o Tarzan enfrentando o Superman. Você pode juntar qualquer coisa que aparece na sua cabeça. E ela vai criar, só que vai ser sempre uma história rasa, né? Não tem aquela profundidade de uma pessoa que sabe, que junta as emoções, que tem uma inspiração, ou em algum acontecimento real, ou no próprio trabalho. Como a gente treina, né, o que que a gente faz lá treinando nessa área? Tem muita gente, às vezes a pessoa gera um prompt, então a gente escreve, a gente, né, o pessoal que faz, eu geralmente reviso e tudo mais, então eles escrevem textos bons para alimentar essa IA e ela vai usar esses textos como base para um algoritmo e essas coisas. Mas é sempre algo alimentado, é sempre uma cópia de uma cópia, nunca vai ser uma literatura humana ali, de qualidade, né? Um texto né, como dos grandes escritores. Eu sempre falo que para a literatura a gente não precisa ser, eu quero ser o Machado de Assis. Não vou ser. E isso também assusta muita gente que quer ser escritor. Então, às vezes fica aquela divisão. Tem gente que quer ficar com a literatura é, naquela elite lá, e tem os outros que não, tanto faz, vamos escrever por IA mesmo. Então, você acaba não encontrando uma qualidade de texto ali. E isso prejudica bastante, prejudica até o incentivo aqui, né? Tem muita gente brigando na internet, porque você só lê porcaria, mas você só lê isso, não sei. E, e eu acho que a IA acabou sendo uma ferramenta de discórdia ali, Para para muitos. muitos, é. Mas eu não uso nos meus textos, obviamente. Nem no meu trabalho, né? Fala, a gente treina, mas a gente não usa lá, a gente faz uma criação humana para alimentar a IA, e aí depois o pessoal que se vira com essa IA por aí. Mas é sempre para ela melhorar a qualidade, mas não para textos literários, eu acho. Para texto, algumas coisas comerciais, alguma coisa que já é padrão, né? Você faz um padrão de texto que você tem. Não precisa ser emocional, não precisa ser algo intelectual que mexe com o Só tem que sentimento ter da uma pessoa. lógica. É só ter uma ordem. Então, textos mais maçantes, você joga lá e deixa ela fazer o trabalho sujo para você. Agora, textos artísticos, né? Aí a coisa já muda totalmente de figura. Flávio, nós já estamos quase indo para o final, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Você está preparando um projeto diferente, histórias de mistério e fantasia, lançados em capítulo inicialmente em inglês, em plataformas que já utilizam muito esse formato seriado. O que você quer experimentar com esse novo projeto? Então, eu quero testar um pouco o mercado de fora, né? Então, eu quero passar meus conteúdos para inglês, eu trabalho com idioma, né? Talvez nessa parte a IA me ajude um pouco ali, né? A melhorar a tradução, porque é outro nível. Mas o que eu quero com a escrita, eu vou lançar uma série seriam livros, né? Assim, histórias, né? Arcos de histórias, mas eu quero lançar eles
de forma seriada, né, com um capítulo, com gancho para o próximo ali, né, sempre com uma continuidade, e lançar eu vou fazer no Substack agora, que é uma rede mais voltada para texto, que o pessoal pode acessar, aqui no Brasil, e lá fora esse formato, ele funciona bastante em conteúdo em inglês, o pessoal lê bastante histórias assim, então tem muito leitor por aí atrás desse tipo de conteúdo. Não sei como é que vai ser ainda com o público brasileiro, mas qualquer coisa eu vou juntar eles de qualquer jeito e montar um livro depois, né? Mas vamos ver, pelo menos eu tenho um feedback das pessoas enquanto leem, né? Vai soltando ali como testes os capítulos para depois formar uma história completa, mas vai ser mais voltado ali para um mistério, unindo um sobrenatural, assim. Então eu quero eu já tenho tudo encaminhado, já tenho muito texto. Antes da gente escrever o final ali, eu tenho uma base acho que, não sei lá, muitas centenas de páginas escritas ali sobre o que eu estou moldando para formar esses capítulos já. E aí eu quero esse ano ainda começar a soltar isso Eu aí. espero que seja um sucesso, que você volte aqui para nos contar como foi. Obrigado, Flávio, por estar aqui com a gente sobre isso. Foi um prazer muito grande ter você aqui. Obrigadão, eu que agradeço a oportunidade. Nós agradecemos ao Flávio mais uma vez pela conversa. Foi muito bom conhecer não apenas o profissional que trabalha com inteligência artificial, mas principalmente o instrutor que existe por trás de toda essa trajetória. E fica aqui uma reflexão importante. Talvez a tecnologia e a literatura estejam mais próximos do que a gente imagina. E que nunca falte espaço e boas histórias, principalmente para quem ainda está descobrindo e também pode escrevê-las. Muito obrigado. Nós vamos para um intervalo e voltamos já. A Associação AIOU nasceu em 2021 com o intuito de levar a essência do Evangelho a adultos e crianças, através da distribuição de Bíblias, camisetas, projetos infantis e apoio ao evangelismo, de modo que o Evangelho seja propagado a todos em sua essência, sem distinção ou viés religioso. Você também sonha com um espaço totalmente renovado, aconchegante e com a sua cara? Com móveis de qualidade e design moderno, que te proporcionam conforto e qualidade de vida, a Móveis Corsini tem uma estrutura pronta para te proporcionar tudo isso. Corsini Móveis Planejados. Realizar seu sonho é o nosso compromisso. Há 25 anos, a Gesso Goiás nasceu como uma empresa familiar, cresceu de uma pequena estrutura para se tornar referência regional. O atendimento é totalmente personalizado, com atenção às necessidades e desejos de cada cliente. A empresa consolida mais de 2 décadas de tradição, inovação e compromisso com o que mais importa: seus clientes. E você que nos acompanha aqui no programa sobre isso, pela Rede Cinturão Verde Televisão, vê a gente aqui com a pele sempre bonitinha, né? Isso não é magia, é ASK, e eu vou te mostrar um pouquinho da nossa rotina de skincare. Esse sabonete facial é maravilhoso, ele super limpa a pele sem agredir e ainda trata, então é essencial lavar primeiro o rosto, né? Hidratar. Se você tem melasma, manchinha, esse daqui é milagroso, esse creme, então ele é super importante, né, para cobrir, disfarçar e amenizar. Porque ele é um dermocosmético, então ele trabalha profundamente na pele, amenizando bastante e eliminando até o melasma. Outra coisa que você não pode ficar sem é esse daqui, ó, o protetor solar. Eu tenho ele aqui também, ó, protetor solar que você usa antes da maquiagem, tem que proteger a pele, né?
E o creme anti-idade, que pode ser usado tanto de manhã como à noite. Esse daqui a gente não pode viver sem, eu não fico sem, porque ele elimina todos aqueles sinaizinhos, né? E esse daqui é o protetor solar com cor, porque ali você já finaliza, né, a sua pele, já fica com a pele bonita. Para um dia que você quer uma coisa mais leve, aquela coisa de ficar com a pele bonita sem parecer que passou nada, é o pancake. E esse pancake aqui, ele já tem filtro solar, então não necessita passar outro produto antes dele. Se quiser passar, pode passar também, mas ele já dá um acabamento na pele, fica aquela pele natural e não necessita, porque ele já tem o filtro solar. E se cuidar da pele também pudesse transformar a sua vida? Construa sua renda, gerencie seu tempo, tenha flexibilidade e cresça com uma marca que valoriza você. E o melhor, você pode trabalhar tudo na palma da sua mão. Com a PPSK, você vende, gerencia e atende suas clientes sem sair de casa. Seja uma embaixadora SK. Baixe o aplicativo e comece agora. Estamos de volta e eu não posso deixar de falar sobre o curso preparatório PAS que acontece no Colégio Drummond aqui em Cianorte, para você jovem, para você mãe, pai que tem o seu filho nesse período, né, de buscar uma formação, uma universidade. Então é muito importante, as inscrições ainda estão abertas, corre lá, entre nas redes sociais do Colégio Drummond e se inscreva para o PAS, curso preparatório. Isso tem muito a ver com essa nossa conversa que nós vamos ter agora. A nossa conversa continua com uma mulher que dedicou boa parte da vida à educação e que depois de mais de 3 décadas em sala de aula tem histórias de sobra para contar. A professora Ivânia Burim Borges é professora do Colégio Drummond, parceiro aqui Sobre Isso, e é a nossa convidada desse bloco. E a gente vai falar justamente sobre essa trajetória, sobre alunos que passaram pela vida dela, sobre educação e também sobre uma experiência que ela viveu dos dois lados, como professora, como mãe. Ivânia, muito obrigada por estar aqui com a gente no Sobre Isso. É um prazer muito grande receber você aqui. Eu é que agradeço essa oportunidade. E eu quero que você conheça também essa nossa convidada tão especial que está conosco aqui hoje no estúdio do Sobre Isso. Ela é a professora Ivânia Burim Borges, que há 33 anos integra o corpo docente do Colégio Drummond, formada em Ciências Biológicas pela UEM, com pós-graduação e mestrado em Biotecnologia. Construiu uma trajetória marcada pela educação e pelo encontro com diferentes gerações de alunos. Aposentada, decidiu continuar em sala de aula e também assumiu a administração dos aviários da família ao lado do marido, Newton Santos Borges, médico veterinário. Ela é rotariana, já presidiu o Rotary Club de Cianorte e participa de projetos humanitários de intercâmbio. Ela é mãe de 2 filhas, Vitória e Sofia, de 24 e 17 anos, e a Ivânia também acompanha de perto os desafios da educação em casa. A mais velha está concluindo medicina na UEM, enquanto a mais nova cursa o 3º ano do ensino médio. E hoje vamos falar sobre educação, juventude, escolhas e os novos caminhos que a vida pode trazer depois dos 50. Então, você que está juntinho com a gente aqui Sobre Isso, compartilhe essa entrevista, mande para o máximo de pessoas que você conhece, que eu tenho certeza vai ser um bate-papo muito bom. Ivânia, mais uma vez, obrigado por estar aqui. E antes da gente começar a falar dos seus 33 anos de Drummond, eu quero voltar um pouquinho mais. Você nasceu em São Carlos do Ivaí, em uma família de 9 irmãos, filha de agricultores, estudou em uma escola pública e desde cedo enxergou na educação a possibilidade de construir um outro caminho. E de onde que veio essa vontade tão forte de estudar? Eu desde jovem sempre sonhava em ser uma mulher independente. Eu não era uma pessoa que sonhava em casar, não. Sim, poderia fazer parte da minha vida, mas eu queria ser dona do meu nariz. E eu queria ir embora. Queria sair de casa para estudar fora, para poder tomar conta das minhas próprias coisas. E meus pais, eles concordaram com tudo isso. Foi quando eu comecei a fazer vestibular, minhas irmãs já estavam na universidade, e eu comecei a fiz os vestibulares, fui aprovada em 2 vestibulares e comecei a carreira universitária. Já independente desde muito jovem, né? Você saiu da cidade pequena, foi para Maringá fazer ciências biológicas, como você falou aqui, estudou na UEM, e era um curso integral. Você morava em pensão, depois em república, com outras universitárias. Como que foi essa mudança de vida para uma jovem que estava começando a construir a própria independência? Então, eu falo quem tem boca vai a Roma, é um ditado muito sábio. Eu não conhecia Maringá, fui com umas amigas para fazer o vestibular,
ficamos hospedadas na casa de algumas meninas que já moravam lá. De lá fizemos a prova, eu fui, na época, a única aprovada do grupo que foi fazer a prova, e busquei uma pensão, morei numa pensão, fiz amizades, fui morar numa república, naquela época não é como hoje, né? Não, era Os jovens moram hoje, a minha filha mora sozinha para fazer a universidade, e hoje os jovens, né, eles querem morar sozinhos. Na época, o custo de vida era diferente, nós morávamos em 6 meninas, a maioria dos estudantes moravam em 6 ou em 4 pessoas, em um único apartamento, ou em uma única casa. Então mudou bastante, né? Mas aquilo fazia parte também da aventura de começar uma nova vida, né? Sim, sim, para você aprender a administrar a sua própria vida e as suas coisas e dividir, que é algo bem importante, que talvez nós estamos pecando com os jovens Traz uma para maturidade fazer essa muito grande. divisão hoje. Ivane, e durante a universidade você ainda conseguiu uma bolsa do CNPq e trabalhou com pesquisa na área de genética. Em algum momento você imaginou que seguia uma carreira mais voltada à pesquisa e à ciência, ou você já tinha uma aptidão para a sala de aula? Olha, eu gostava bastante da pesquisa, mas eu tinha uma aptidão quando fui fazer meus estágios na docência, porque o curso que eu fiz na universidade era bacharelado, mas aí eu fui atrás e fiz as disciplinas da licenciatura. Então, eu me formei em licenciatura em Ciências Biológicas e bacharelado. Eu tenho um diploma frente e verso, licenciatura e bacharelado. E aí, então, logo que eu me formei, já abriram portas para licenciatura e foi quando eu comecei. E você, terminando a formação, já começou a dar aula em escolas públicas e particulares. Em que momento você percebeu que tinha encontrado na educação a sua profissão? Quando você começa a ver os resultados. A educação ela é pautada em resultados. E quando você começa a ver que o seu trabalho pode trazer frutos. E na época eu tinha uma profissão que era bem remunerada, valorizada. O professor era muito bem remunerado, principalmente nas escolas particulares. E eu fiquei pouco tempo em escolas pequenas, já fui projetada para grandes escolas em Maringá. Então, quando você começa a ver o resultado na família, eu dava aulas particulares. E uma mãe colocou o filho para fazer aulas particulares comigo. E era uma grande escola, ela foi lá na escola e ela falou, olha, Meu filho está aprendendo meus 3 filhos estudaram aqui e vocês têm que contratar essa professora. Ela sugeriu, né? E eles me ligaram, porque surgiu a vaga e eu entrei nessa escola. E aí, logo no início da carreira, então, você já ingressa numa grande escola particular? Sim, numa grande escola particular. Logo em seguida, né, junto com essa escola particular, eu já entrei aqui no Drummond, porque alguém me indicou, um professor que estava indo embora me indicou no Drummond. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, né? Porque logo em seguida entra na sua vida o Drummond. Como que foi essa indicação? Como você chegou ao Drummond? Como que começou a sua história dentro do colégio? Um professor estava saindo, se mudando, indo embora da região de Maringá, porque ele era de Maringá, estava vindo dar aula em Cianorte, e ele estava se mudando, e ele me indicou. E o professor Vander, com a sua esposa Tânia, né, que são os donos do Colégio Drummond, foram até a minha casa. O Colégio Drummond ainda não era um colégio tão renomado, tão grande como é hoje, né? Ele estava no início, e ele me convidou para dar aula, eu comecei, estou ali até hoje, que foi uma paixão. Foram muitos anos e muitas histórias com o Colégio Drummond. E hoje já são 33 anos dentro do Drummond, né? Você viu gerações de alunos passarem para as salas de aulas, acompanhou muitas mudanças na educação. O que significa para uma professora construir uma história tão longa dentro da mesma escola? O respeito, quando você é ouvido, o professor ele é ouvido dentro daquilo que ele faz, e principalmente quando você constrói resultados. Quando nós começamos no Drummond, em Cianorte, até mesmo a cidade de Cianorte, ela era bem menor. Quando eu comecei a dar aula aqui, acho que ela tinha, salvo engano, uns 30.000 habitantes. E hoje eu acho que passa de 80. Então, a escola cresceu junto com a cidade, o nosso trabalho cresceu junto com a cidade e o resultado também.
junto com a cidade. Ivane, e olhando para o Drummond como instituição, o que você acredita que faz a diferença na formação dos alunos e ajuda a explicar essa relação tão próxima entre a escola, os professores, os alunos e as famílias? A humanização é uma escola humanizada. Ela não olha só o aprender, ela olha o aluno como um todo. O aluno não é mais um número, ele é uma pessoa, ele é um aprendiz, ele é um aluno. Então, ele não é só mais um que está sentado ali naquela sala. É um olhar integrado, É. né? A família, a pessoa, a criança que está ali. Sim, Ivane, isso que você está trazendo aqui é muito bacana, porque eu, enquanto mãe de aluno, eu presencio isso no dia a dia e realmente é dessa forma que acontece. Então, é um cuidado, né, um acompanhamento integral, é realmente um tratamento diferente, não apenas com o aluno, mas com toda a família, a forma como eles desenvolvem, e não apenas traz um ensino de qualidade, mas todo esse cuidado, essa humanização que você colocou aqui. Você acompanhou ali várias gerações. Tem aluno hoje que é médico, advogado, empresário, policial, e alguns até te encontram muitos anos depois e dizem: professora Ivane, o que significa para você, como professora, perceber que continua fazendo parte da memória de seus alunos? eu conheço uma pessoa e ela sempre fala isso. Ela fala: minha profissão não tem isso, né? Eu sempre conto uma história que eu me casei e eu saí da festa vestida de noiva. Estávamos indo para a noite de núpcias depois da festa, e eu com aquele vestidão de noiva enorme, e eu fui parada no posto policial, e chega uma pessoa e fala: professora Ivânia, você casou? Até na noite Até de na núpcias você núpcias, encontra um na noite do aluno. casamento, tem um aluno. Ele era policial e havia sido aprovado em Direito na UEM, já estava cursando Direito. São muitas histórias, né? Mas essa é uma história, eu acho até comédia, é engraçada, é uma Sim, história muito interessante. engraçada. É incrível como que o professor faz parte da vida, né, das crianças, dos jovens que estão ali. Sim, e hoje, aqui em Cianorte, quando eu saio, muitos alunos ainda eles têm essa alegria, eles vêm mostrar os filhos. Professora, esses são os meus filhos. Tipo assim, como é que eu vou dizer para você? Professora, eu dei certo. Então, assim, eu venci, eu fui, eu estudei. Deve né? ser muito gostoso para você, enquanto professora, quando eles vêm, né, com os filhos, falam: olha, realmente é o que nós vivemos na sala, funcionou, eu estou aqui, eu sou o resultado de tudo que você fez. Sim, e nunca pode parar de acreditar, porque eles crescem, eles amadurecem e eles se tornam grandes cidadãos. Essa é a verdade. Tem uma história muito interessante também sobre você, do aluno que te reconheceu dentro do hospital. Como que foi isso? É uma história bem, assim, é um pouco triste, porque minha mãe estava acamada, adoentada, e eu estava no hospital metropolitano em Maringá com ela, e chegou um médico muito jovem, não tão jovem, uns 30 e poucos anos, e ele falou com a minha mãe, aí depois falou um pouquinho comigo sobre a doença dela, e ele me falou: mas eu tenho uma impressão que eu te conheço. Eu falei: será? Eu já fui professora aqui em Maringá em várias escolas, em Cianorte, no Colégio Drummond. Aí ele olhou para mim e falou: professora Ivânia, lembrei de você. E ele ainda falou: você lembra o dia que você tomou o meu celular? Olha só. Olha a memória. A memória. Eles têm Como você memórias que eu marcou a não tenho. vida. Sim, porque era logo no começo, era proibido levar o celular. O celular nem tinha internet, né? Não existia, só tocava às vezes. Então, e ele veio prontamente, era um oncologista, atender minha mãe, mas você vê, eles lembram, né? De todo um... Como que o colégio, o corpo docente passa a fazer parte da vida, e é para toda a vida, né? Eles levam isso para toda a vida. Ivane, depois de 33 anos, você consegue perceber o quanto um professor pode influenciar a vida de um aluno? Porque muitas vezes o professor ensina uma disciplina, mas acaba deixando marcas que vão muito além daquele conteúdo. Sim, eu percebo, porque o Colégio Drummond, ele educa gerações aqui em Cianorte. E eu dei aula para os pais, e os pais estou dando aula para os filhos, e alguns já chegam para mim e falam: você vai dar aula para os meus netos? Eu falo: acho que não, né? Porque, mas eles trazem o filho, e quando eles vão fazer matrícula,
eles perguntam se nós estamos lá. Olha O só. professor, aí eles citam alguns professores e perguntam sobre esses professores que fizeram história na vida dos pais e hoje fazem história na vida dos filhos e até de alguns netos. Isso fala muito sobre a reputação dos professores, quando os pais vão lá e perguntam se o professor ainda está lá, e fala sobre a reputação do colégio também, né? Sim. A tradição que o Colégio Drummond tem aqui, não apenas em Cianorte, mas em toda a região, ela é retratada com uma cena como essa. Sim. E você fala muito sobre a aprovação do aluno vestibular como uma das grandes recompensas, né, de quem ensina. O que significa para você acompanhar aquele adolescente desde a sala de aula até a conquista de uma vaga na universidade? É fruto de um trabalho, não só do professor, é um trabalho de coordenação, de família, de professor. Então, é toda uma construção dentro de um lar, dentro de uma casa e dentro de uma escola. Ninguém é aprovado sozinho. Numa boa universidade é necessário estudar. Então, o professor que incentiva, a escola que incentiva e uma família que tem consciência, que busca, você vai ter como resultado o sucesso, a aprovação em grandes concorrências. Então, e com certeza vai se tornar um legal grande você ter- profissional. Você ter trazido isso, de a família estar, participar junto, porque você viveu isso de uma maneira muito particular dentro da sua própria família, né? A sua filha mais velha foi sua aluna e depois aprovada em medicina na UEM, em uma concorrência de mais de 300 candidatos por vaga. Como que foi para a professora e para a mãe viver aquele momento? Ah, eu fico emocionada, né? Já vou ficar emocionada aqui. Aqui no Sobre Isso a gente chora. Ah, então tá, Realmente se é. pode chorar, já gostei. Eu só acho que é uma das professoras mais choronas daquela escola. É muito gratificante, né? Você vê hoje ela está terminando a universidade, já está no 6º ano, né? E a aprovação dela foi uma busca. Ela tinha chegado do intercâmbio, terminou o 3º, já entrou a pandemia, e aí logo em seguida ela já fez os vestibulares e foi aprovada em vários, né, vestibulares. E aí ela pôde escolher a UEM, né, que foi onde eu estudei. Um orgulho muito grande, né? orgulho. Como mãe e como professora. Sim, e como universidade que eu me formei, que eu confio, que eu estudei, que é a UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá. Aliás, você que está nos acompanhando aí, né? Isso que ela está trazendo aqui é muito importante. A importância de fazer o PAS, o curso preparatório, é exatamente isso, para que o aluno esteja preparado para adentrar numa universidade que vai capacitar um profissional gabaritado, né? Então é muito importante estar preparado, faz toda a diferença, né, Ivane? Sim, o PAS é um processo seletivo seriado, em que o aluno pode, no primeiro ano, ao término do primeiro ano do ensino médio, fazer uma avaliação, ao término do 2º ano fazer uma avaliação e ao término do 3º fazer uma avaliação, pleiteando uma vaga nessa universidade. E se ele faz o curso durante os 3 anos e se dedica para o PAS, com certeza ele vai ter grandes resultados, não só no PAS, mas também no vestibular. Então, eu vou reiterar para você aqui o convite, entre nas redes sociais, no Instagram, do Colégio Drummond, e se informe, faça a sua matrícula, você jovem, você mãe, apoie seu filho nesse momento que é tão especial e tão decisivo para a vida dele. Oi, Ivane, e existe uma segunda experiência acontecendo agora, né? A sua filha mais nova está no 3º ano do ensino médio, vivendo justamente essa fase de preparação para o vestibular. Como que é enxergar a sua filha e, ao mesmo tempo, tantos outros alunos que você acompanhou ao longo desses 33 anos? Então, nós temos que incentivar os alunos e nós somos chatos, porque nós pegamos no pé, não é? Então, e quem pega no pé, às vezes, é tido como assim, nossa, que nós somos invasivos, mas nós pegamos Por uma no boa pé, nós causa. insistimos, por quê? Porque tudo que nós desejamos é a felicidade deles, é um futuro promissor. Então, por isso que o professor, a família fica, né, tanto no pé, que às vezes o adolescente ele não compreende nessa fase da vida. Não entende a dimensão, talvez, da importância. E lá na frente, quando ele entra num quarto de hospital e dá de cara com a professora, ele agradece. É isso, não é sobre isso. Ou ele traz o filho, porque ele entendeu que aquele momento foi essencial para a vida dele, aquela cobrança, aquela que o professor faz, tudo aquilo que o professor luta é para a felicidade deles.
E você conhece bem esse processo, aliás, você conhece os dois lados, né? Como professora e como mãe. O que você acha que os pais precisam entender sobre essa fase dos filhos, especialmente quando eles chegam no terceiro ano, os vestibulares, a escolha da profissão e toda essa pressão por uma decisão de futuro? Olha, uma coisa eu aprendi muito. Quando os alunos, eles fazem uma avaliação, o pai vai buscar no final da avaliação e as crianças entram no carro e o pai fala: e daí, como foi? É a única pergunta que ele não quer ouvir. Ele quer saber, vamos tomar um lanche, vamos tomar um guaraná, vamos alguma coisa, menos isso. Porque ele pode ter certeza que ele foi bem, mas não é uma grande certeza. Não Ele tem como pode ter saber, certeza né? que ele não foi bem. Isso Isso é vai doer doer. responder naquele E- momento. Sim, não é hora. Mais tarde é hora de sentar, conversar, explicar e colocar os pingos nos is. Então, primeiro, respirar um pouco, relaxar, deixar Uhum. o adolescente se soltar e Isso. depois conversar um pouco mais a fundo. Isso. E deixar ele tentar caminhar sozinho. Quando você vê que as coisas não estão acontecendo, puxa as rédeas, vamos conversar. Mas você precisa estudar, porque sem estudar não tem o caminho, Não né? tem caminho. Ô, Ivane, nós estamos falando aqui do tempo que você tem dentro da instituição do Colégio Drummond, mas você tem muitas realizações também ligada, empresária no ramo do agro, uma empresa familiar, também ligada ao Rotary. E quando você olha para toda a sua trajetória, né, o que você sente orgulho na sua história e o que você ainda pretende realizar? Ah, são muitas vivências. Eu tenho muito orgulho dos meus alunos, das escolas que eu trabalhei, da família que eu criei, porque a profissão ela está atrelada a tudo aquilo que você constrói, o financeiro está atrelado a tudo aquilo que você constrói. Hoje, graças a Deus, nós temos uma estabilidade financeira às custas do nosso trabalho, né, da minha família, do meu trabalho, inclusive, junto com tudo isso na docência. E o que eu acreditei, sempre acredito, é na realização dos sonhos das pessoas, dos jovens, e saber que nós podemos oferecer, que eu posso oferecer na educação ainda, mais realização de sonhos, e no agro é um novo desafio, porque uma mulher com acima dos 50 anos, daqui 4 eu já faço 60, mas novos desafios, aberta para o mundo, assim como aquela menina de 18 anos, de 17 anos, que queria ser dona do próprio nariz, queria novos desafios, uma mulher de 56 ainda quer novos Ainda desafios. se reinventa. Vai se reinventando, né? E isso traz felicidade, porque não traz a mesmice, né? Traz sempre algo novo para as nossas vidas. Ô, Ivane, falando aqui em mesmice, você é uma pessoa que gosta de se reinventar, como você colocou aqui. Você recebeu recentemente na sua casa um estudante mexicano e também enviou as suas filhas para outros países através do intercâmbio, né? Eu sou oficial de intercâmbio do Rotary Clube de Cianorte, e enviei uma filha para a Dinamarca, enviei uma outra filha para o México, recebi um dinamarquês, já recebi uma belga, e já recebi também um mexicano recentemente, que foi embora agora em julho. É uma experiência incrível, vale muito a pena, porque quando você conhece a cultura de um outro país, que vem um estudante para sua casa, ou envia o seu filho para o outro lado do mundo, ele volta diferente. É extremamente importante, né? Eu já vou deixar aqui o convite para que você volte sobre isso, para a gente falar um pouco mais sobre isso. Nós estamos finalizando, mas antes de terminar, eu gostaria que você passasse os seus contatos, suas redes sociais do colégio, para que as pessoas possam acompanhar você mais de perto. Bom, Bilda Ivânia é o meu Instagram, né? Também é o meu canal no YouTube, que eu tenho algumas aulas, algumas videoaulas, e o Colégio Drummond 30 18 23 42 é o telefone, que é a parte do Drummond que eu tenho em memória há 30 anos, que é o telefone da escola. Então, é uma escola que faz parte da minha história, né? Então é isso. Eu agradeço, Josi. Muito obrigado. Já está convidada a voltar aqui sobre isso. Foi um prazer muito grande receber você aqui, Ivane.
Então, fica aqui, vou deixar novamente com você o Instagram do Colégio Drummond Cianorte, para que você acompanhe, se matricule, faça o PAS, o curso preparatório, para que você tenha sucesso aí ao ingressar na universidade, em cursos. É super importante que você esteja atento a essa oportunidade de conhecer o curso PAS preparatório. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo sobre isso. O que você aprendeu hoje caminha com você. E o Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde de Televisão.